Hello students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o professor Ademir Ribeiro e vou ficar com vocês aí ao longo dessa aula. Vamos dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento? O nosso objeto de conhecimento é produção de textos orais com autonomia. E o nosso detalhamento é prática de pesquisa, pronúncia, atitude e autonomia para comunicar-se em língua inglesa. Vamos começar nossa aula? Então, um dos aspectos que será abordado ao longo da nossa aula é o fato de se comunicar, nesse caso aqui, em língua inglesa. Dentre tantos elementos que nós precisamos conhecer para nos comunicar com mais efetividade, nós podemos dar aqueles primeiros passos ali que trata-se da introdução, quando nós conversamos, aquele primeiro contato que nós temos ali com o nosso interlocutor. É nesse momento de primeiro contato onde nós estabelecemos algumas regras comunicativas e algumas informações são passadas. Repare que toda a primeira vez que nós conhecemos alguém, é comum que a gente se apresente, diga de onde é, de onde vem, o que faz, o nome. São essas perguntas que vão introduzir ali um contato primeiro ali entre dois indivíduos. Então, esse diálogo entre esses dois indivíduos, ele começa sempre com essas perguntas, com essas informações, buscando essas informações, tá bom? Nós chamamos isso em língua inglesa como greetings, quando eu utilizo palavras para saudar alguém. Então, quando vocês ouvirem a palavrinha greetings, quer dizer saudar, é algo relacionado aí às expressões que nós utilizamos para cumprimentar o nosso interlocutor. Tem diversas palavrinhas aí que entram dentro desse rol de greetings. São aquelas palavras que eu vou interpelar alguém, que eu vou iniciar uma conversa, dando bom dia, boa tarde, boa noite. Então, repare que é bastante palavras, bastante vocábulos que nós utilizamos dentro desse contexto. Já a outra é Introducing Yourself, que eu falei já para vocês, que é o apresentar-se. Você vai falar, então, quem é você, de onde você vem, qual é a sua origem. Então, todos esses aspectos relacionados a você será passado, então, nesse primeiro contato e sob o título de Introducing Yourself, quer dizer, introduzir, apresentar-se, apresente-se você, ou se auto-apresente, seria a definição aqui. Também tem vários vocábulos, a gente vai passar pela grande maioria deles, tanto de greetings quanto a maneiras de você apresentar-se e, claro, da outra pessoa também se apresentar. Quando ela está se apresentando, vocês também está aprendendo sobre ele e ele vai utilizar os mesmos recursos que você vai utilizar quando estiver se apresentando, tá bom? Então, greetings and introducing yourself são os temas iniciais da nossa aula. Nós vamos ver cada um deles a partir de agora. Vamos lá? Então, nós estamos falando de formas de se apresentar. Então, uma das formas que nós mais utilizamos é esse primeiro contato, aquelas palavrinhas que eu utilizo ali para interpelar o outro. O que é interpelar? Chamar a atenção, cumprimentar o outro. Olha só, greetings, saudações básicas. Então, aquelas formas de eu me apresentar, falando ali um pouquinho, cumprimentando o meu interlocutor. Olha só, pronúncia correta de... Primeira informação, palavras em língua inglesa com inicial em H, a grande maioria delas terá som de R. Portanto, eu vou falar hello and hi, ok? Então, memorizem. Palavras em língua inglesa com inicial em H, há uma grande chance de elas terem a pronúncia com som de R. Exemplo, hello and hi, ok? Continuando, formas também de greetings. Olha só, good morning, bom dia, de uma fala assim mais da prática, da oralidade, do dia a dia, eu vou falar só morning, a depender da situação onde eu estou entrando, lembrando que é sempre ali no período da manhã, a expressão good morning, ou então somente morning, quando a gente fala com o ambiente onde a gente já é conhecido, tá? Good afternoon, aquele boa tarde, sempre após o meio-dia, good afternoon. E aí nós temos duas formas de falar boa noite, good evening, quando eu chego em algum lugar, and good night, quando eu estou saindo. A gente difere esses dois aqui dessa forma. Good evening, quando eu estou chegando num lugar, good night, quando eu estou saindo.
E o good night, uma situação que esclarece bem a sua situação de uso, é o fato de você estar desejando uma boa noite, né? Você está se despedindo, então você está desejando ali uma boa noite. Você não fala, eu desejo a você uma boa noite, quando você está chegando, né? Nesse sentido de um desejo ali mais profundo, tá certo? Good evening, então eu utilizo para falar quando eu estou chegando, né? Boa noite, estou chegando. Good night, quando eu estou saindo, tá certo? Essa é a definição, a diferença entre esses dois aqui, ok? Continuando falando agora, né, sobre greetings, formas de saudar alguém e também de iniciar ali uma conversa. Nós temos essa palavrinha aqui, ó. Lembra que eu já falei que no início da nossa conversa com o nosso interlocutor, nós temos algumas perguntinhas chaves, cujas respostas vão trazer informações sobre o nosso personagem, né, sobre o nosso interlocutor? Então, how are you é uma delas, né? Essa palavrinha aqui é uma pergunta que eu vou utilizar para saber como que a pessoa está. Há uma imensidão aí de palavras, de respostas possíveis para essa pergunta, desde muito mal, muito bem, e aí tem as formas também assim que são bem um inglês assim mais do dia a dia, tá? Não é aquele inglês padrão, então há diversas formas de responder essa pergunta. A gente vai passar por algumas delas. I'm fine é a mais comum, talvez, né? Eu estou bem, tá tudo ok. Aí nós temos o thanks. A palavrinha thanks é obrigado, eu vou utilizar em todas as situações onde eu quero parecer, pelo menos, mais educado, tá? Então, na dúvida, se você interpelou alguém, chamou a atenção de alguém, começou a conversar ou fez um pedido, não está sabendo ali se você está sendo rude ou não, porque tem a questão cultural também, no final ali, largue ali um thanks que você vai resolver o problema, tá? O thanks vai quebrar ali uma eventual falta de respeito, então uma forma mais dura de se comunicar com o outro, tá? I am okay, eu estou ok, né? A palavrinha ok já é uma palavrinha que nós já conhecemos, já utilizamos bastante aqui no nosso idioma, tá? Eu estou ok, tá tudo certo. I am bad, que a gente passa para a questão negativa. I am bad, eu não estou bem, eu estou mal, né? Aí depende também do nível. Provavelmente essa resposta vai vir aí com uma explicação a mais. I am bad, because eu estou mal, eu não estou bem porque, e aí a resposta, né? A continuação da resposta. I'm not so good, quer dizer, eu não estou lá muito bem, né? Eu estou meio para baixo. I'm not so good. And I've been better, já estive melhor, também é uma resposta para essa pergunta, tá? Então repare que a pergunta how are you introduz uma série de respostas possíveis. Aí depende do contexto, se você está falando com seus colegas, se é iniciando uma conversa aí que depende de um pouco mais de formalidade, você vai escolher a forma mais adequada. Por isso que a gente precisa ampliar o vocabulário para saber utilizar esse vocabulário de acordo com a situação onde vocês estão interagindo, naquele contexto local onde vocês estão inseridos, tá? Com colegas é permitido, com autoridade não é permitido, então você tem que saber se comunicar ou comunicar-se de forma adequada em qualquer língua, especialmente aqui na língua inglesa, que é o caso. Então a palavrinha how are you é uma perguntinha que eu vou utilizar para saber como a pessoa está. E a resposta é muito provável que não se encaixe somente nessa aqui, tem outras tantas que eu poderia trazer, e aí a gente também precisa conhecer aí com o tempo, tá? Por hora, algumas aqui nós já trouxemos para vocês. I'm fine, eu estou bem. I'm fine, thanks. O thanks, então, é aquela palavrinha mágica. Ao momento que eu utilizar o thanks, eu estou quebrando qualquer possibilidade da minha fala ser truncada, ou ser mal entendido, ou ser mal interpretado. Eu vou sempre passar uma ideia de educação e respeito com o meu interlocutor. I am okay, então um vocábulo que nós já conhecemos. Eu estou bem, estou ok. I am bad, aqui nós já partimos para a parte negativa da coisa, né? Eu não estou bem. Bad é mal, ruim, né? Dentro desse contexto. I'm not so good, eu não estou muito bem. E por último, I've been better, eu já estive melhor. Quer dizer, a situação nesse momento não é muito boa, tá certo? One more time, uma vez mais. How are you? Como você está? I am fine, thanks. I am okay. I am bad. I am not so good. I've been better, eu já estive melhor, ok? Vou mostrar para vocês agora apresentações pessoais, que é o Introducing Yourself. Olha só. Nós temos, então, algumas perguntinhas e também possíveis respostas. Lá na primeira pergunta, eu utilizei a How are you? Né? Como você está?
Aqui também uma palavrinha que bem comum no primeiro contato, que é what's your name? Aqui eu tenho um pronome interrogativo, né? Também conhecido como WH question, as perguntas que começam com WH. What's your name? Qual é o seu nome? Então, what é qual, dentro desse contexto aqui. What's your name? Qual o seu nome? My name is, meu nome é, ou então, I am, sei lá, vou colocar o nome Pedro aqui, tá? I am Pedro, eu sou Pedro, também pode ser dessa forma. Ou então, my name is Pedro, ou então, I am Pedro. Duas formas distintas de falar a mesma coisa, tá? Eu sou no caso aqui, eu sou Pedro. Nós temos o verbo to be ali sendo utilizado, conjugado ali corretamente, né? My name is, o meu nome é, e eu sou o Pedro. São as duas formas de se responder essa pergunta. Então, a pergunta what's your name sempre vai introduzir essa pergunta para saber o nome do nosso interlocutor, tá certo? Bom, falei de duas perguntas, how are you, como você está, what's your name, qual é o seu nome, e agora a gente vai passar por outros pronomes interrogativos, tá? Que vão introduzir também uma pergunta muito útil nesse primeiro contato, quando eu estou trocando informações ali com o meu interlocutor. Vamos dar uma olhadinha nelas? Olha só. When do you study English? Quando você estuda inglês? Aliás, aqui, gente, nós temos então mais WH questions. Repare que todas elas iniciando com WH, tá? Que é a característica, por isso essa classificação. Mas, no que diz respeito à língua, nós estamos falando de pronomes interrogativos, tá? Mas eles têm também essa classificação de WH questions, que são palavras que eu utilizo para perguntas e que iniciam com WH. When do you study English? Quando você estuda inglês? Olha só, a palavrinha when é quando, tá? When, quando. When do you study English? Quando você estuda inglês? Olha só, gente, eu falei para vocês, adianto para vocês, que eu sempre vou iniciar minha pergunta com o verbo auxiliar. Eu posso iniciar, eventualmente, com um pronome interrogativo, como é o caso aqui. Mas, na sequência, eu sempre vou ter um verbo auxiliar, tá, gente? O verbo auxiliar aqui, nesse contexto aqui, dessa estrutura, é o do aqui. O is aqui, que é duas formas do verbo to be, né? Quando eu conjugo o verbo to be com terceira pessoa do singular, ok? Segunda pergunta, então, nós temos where, onde, where, onde. Acompanhe a pronúncia, where, onde. Where is the museum? Onde né? Onde fica o museu? Where is the museum? Onde é o museu? Onde fica o museu, tá? O verbo to be aqui sendo utilizado, então, na sua forma correta, porque ele está conjugado corretamente, é o is. Lembrando que o verbo to be, ele vai ter as suas três formas conjugadas no presente. Am, conjugado só com a primeira pessoa I am, eu sou, eu estou. Aí is, que eu vou conjugar com he, she e it. She is, he is, que significa respectivamente ele é, ele está, ela é, ela está. E por último, are, quando eu estiver falando de plural, tá? We are, nós somos, nós estamos. Nós temos também they are, eles são, eles estão, elas são ou elas estão. E também nós temos o you are, né? Que pode ser você ou vocês, a depender do contexto. Se for você, você está. Se for vocês, vocês são, vocês estão, tá certo? Então, o verbo to be, quando eu conjugo no presente, ele vai ser uma dessas três formas, a depender do meu sujeito, tá certo? Where's the museum? Onde fica o museu? E a nossa última pergunta é who? Who is your teacher? Quem é o seu professor? Who is your teacher? A palavrinha who é quem, pronome interrogativo também, que faz parte do grupo das WH questions. Who is your teacher? Quem é o seu professor? Who is your teacher? Quem é o seu professor? Então, repare que essas três perguntinhas vão introduzir aí algumas informações novas sobre o meu interlocutor. When do you study English? Quando você estuda inglês? A segunda pergunta, where is the museum? Onde é o museu? Onde fica o museu? E por último,
Who is your teacher? Quem é o seu professor? Então, when, quando, where, onde, e o who é quem, tá certo? 3 pronomes ali interrogativos, ou também conhecido como WH questions, ok? Já falei aí ao longo da aula que na maioria das palavras em língua inglesa com inicial em H, eu vou ter som de R, tá? Então, essa regra eu posso trazer para cá para a gente falar um pouquinho aí sobre a pronúncia. Lembre-se, todas as vezes que eu estiver falando, né, que eu me deparar com uma palavrinha em língua inglesa, cujo início seja H, ele vai ter som de R, ele difere da língua portuguesa, tá? Se eu tenho uma palavra em língua inglesa, o inicial em H, esse H não é mudo que nem na língua portuguesa, tá? Ele tem som. E na mais das vezes ele vai ter som de R, como hospital. Hospital. Aqui eu tenho algumas informações. Vocês estão vendo ao lado da palavrinha hospital, em azul, é como ela como a gente compreende o som que essa palavra tem, tá? Então, estão vendo ali, quando vocês verem aquela vírgula logo no início, aquela vírgula vai indicar, né, que ela vem mais em cima, como se fosse uma vírgula em cima, ela vai indicar a sílaba forte, a sílaba tônica daquela palavra, tá? Lembrando que a parte em azul indica, então, como que essa palavra é pronunciada, tá? E do lado a palavra, a sua grafia, né, como ela é de fato escrita, e, né, ao seu lado, como ela o som dela, né, como é que ela é pronunciada, tá? Então tem algumas informações ali importantes. Estão vendo um T lá de hospital, o T que tem como se fosse um acento circunflexo para baixo? Esse sinalzinho indica que aquele T vai ter um som muito mais próximo de D, tá? Então o som, né, dessa consoante aqui, ela vai mudar um pouquinho, tá? Toda palavra ela vai ter um som, e esse som ela é grafado de um pouquinho diferente do que nós conhecemos na forma gráfica, tá? Então nós temos a palavrinha hospital. Repare que eu não vou falar hospital, eu não falo som de T, porque esse som do T ele é mais próximo do D, e ali ele está marcado. Como que é essa pronúncia? Esse T com acento circunflexo na sua base indica que ele vai ter um som diferenciado, mais para perto do D, hospital. Hospital é o som dessa palavra. Repare que eu falo hospital. Isso é uma informação importante, porque é uma palavra que começa com H, né? E tendo em vista aquilo que eu já havia comentado, de que a grande maioria das palavras em língua inglesa que iniciam com H tem som de R, essa aqui entra nesse rol aqui, tá certo? Hospital é uma palavra, então, que o H vai ter som de R, ok? Som, o H mudo, somente na língua portuguesa. Outra palavrinha que nós vamos ver também relacionada ao som é a seguinte, restaurant. Restaurant é uma palavra, então, que nós trouxemos aqui para a gente ver como é que é a pronúncia dessa palavra. Uma vez mais, eu tenho a estrutura. Primeiro, a forma gráfica dessa palavra, e na sequência, ao lado, a linha azul, eu tenho como que é o som dessa palavra. Então, eu tenho restaurant, né? Eu volto ali, chamo a atenção para aquela, como se fosse um apóstrofo, tá? Uma vírgula, tá? Sozinha, bem em cima. Então, aquilo ali é um indicativo que aquela primeira ali é a sílaba tônica, tá? Então, a sílaba tônica, quando se trata de som, de como é grafado o som dessa palavra, a sílaba tônica ela vai vir marcado dessa forma, tá? Restaurant. Preocupe-se sempre, né, gente, ampliar o vocabulário de vocês, mas nesse primeiro momento, nesse primeiro contato com a língua, até vocês desenvolverem bastante aí uma quantidade significativa de palavras, se preocupem apenas em ampliar o vocabulário, tá? Deixa a pronúncia que vocês vão pegando com o tempo. É o contato com a língua que vai trazer a pronúncia. E como a gente fala de pronúncia, gente, a gente está falando de levar em consideração a nossa fonte, né, a nossa origem. Porque quando nós falamos na língua inglesa, nós levamos muito das nossas características pessoais, da região de onde nós somos, tá? O inglês falado, por exemplo, por alguém aqui do norte, é diferente do inglês falado de alguém do nordeste, de alguém do sul. Porque para falar esse inglês, a gente também está se amparando a uma língua materna, né? Uma língua com jeito de falar diferenciado, com um sotaque diferenciado. Isso vai influenciar no som. Então, quando a gente foca demais na pronúncia, a gente perde um tempo danado e é algo infrutífero, porque todo mundo tem um sotaque.
Quando a gente fala, né, da língua inglesa, a gente está falando de diversas pessoas, diversos sotaques ao redor do mundo que se comunicam em língua inglesa. Por exemplo, um chinês falando inglês tem uma pronúncia muito diferente de um inglês americano, de um inglês de um brasileiro, tá? Então, não há muito que se preocupar, não demanda muito tempo se debruçar sobre a pronúncia. É algo muito infrutífero, especialmente nesse primeiro momento. É algo que a gente vai ampliando e melhorando com o tempo, tá bom? Primeira coisa é ampliar vocabulário. A gente precisa ter vocabulário suficiente para a gente aprender a se comunicar com qualidade. Aí, com o tempo, a gente, de fato, vai melhorar aí a nossa pronúncia. Detalhe, eu não estou dizendo que a pronúncia não é importante. Ela só não é tão importante como no passado se dava, né? No passado se dava muito mais importância para a pronúncia. Agora, né, com o advento da língua inglesa, especialmente agora, né, como língua franca, ela perde esse status, né? Esse sotaque, a gente busca um sotaque que não existe. O sotaque britânico hoje ele é bombardeado, por exemplo, por diversas línguas ao redor do mundo, né? De pessoas que vão morar lá, eles acabam influenciando a forma dos ingleses falarem. Nos Estados Unidos a mesma coisa. Então não existe um padrão único para a gente, um espelho para a gente buscar, né? Todo inglês é diferente porque ele é individual. Cada um tem o seu próprio, né, a sua própria língua ali adquirida com base na sua língua materna, no seu sotaque e tudo mais, tá bom? Mais uma perguntinha aí que eu utilizo nesse primeiro contato para conversar com o meu interlocutor. Olha só. Nós temos a pergunta então. What do you like to eat? What do you like to eat? O que você gosta de comer? A palavrinha também, what, tem duas traduções possíveis, qual e o que. Nesse caso aqui é o que, né? O que você gosta de comer? What do you like to eat? O que você gosta de comer? A palavrinha também iniciando com um WH, WH question. What do you like to eat? O que você gosta de comer? A palavrinha eat significa, então, né, ele é o verbo comer. What do you like to eat? O que você gosta? Olha só, like, gostar, gosta, sempre nesse contexto. What do you like to eat? O que você gosta de comer? Na sequência, do you like pizza? Você gosta de pizza? Repare que aqui, gente, estou utilizando um pronome interrogativo. What? Né? Eu estou fazendo uma pergunta específica. O que você gosta de comer? Aqui, ó, eu já tenho um verbo auxiliar, o do. What do you like to eat? O que você gosta de comer? Do you like pizza? Você gosta de comer pizza? Repare que aqui eu não tenho mais um pronome interrogativo, tá? Porque a minha pergunta é mais direcionada. Do you like pizza? Você gosta de comer pizza? Na língua portuguesa, nós tiraríamos esse do. O verbo auxiliar, gente, em língua inglesa, ele não tem tradução, tá? Porque dentro do contexto onde ele está inserido, ele está ali meramente como um sinal gráfico de que aquilo é uma pergunta, tá? Mas ele não tem tradução, a gente não consegue traduzir. Esse do ali, eu não consigo traduzir. Na prática, fica assim, ó. You like pizza? Você gosta de pizza? Né? Na língua portuguesa, você gosta de pizza? O que vai mudar na língua portuguesa, uma frase ou uma pergunta, é justamente a entonação. Tá? Na língua inglesa, além da entonação, nós precisamos ter um verbo auxiliar. Sempre as perguntas vão iniciar com o verbo auxiliar. O do, então, é esse verbo utilizado aqui dentro dessa construção. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Você gosta de pizza? Repare que o do eu não traduzi, porque ele não tem tradução. Verbos auxiliares, eles não têm tradução. Do you like pizza? Você gosta de pizza? Se eu não utilizar, gente, essa pergunta, o do, eu não consigo caracterizar a minha pergunta, tá? Eu não consigo. Eu preciso utilizar esse verbo auxiliar para confirmar que eu estou fazendo uma pergunta, tá? Isso aqui, claro, graficamente falando, tá? Segunda resposta a essa pergunta aqui. Yes, I do. Yes, I love pizza. Sim, eu gosto. Sim, eu adoro pizza. Duas formas positivas aí de se responder, tá? Uma informação importante. Quando alguém te faz uma pergunta em língua inglesa, você vai ver o verbo auxiliar e para tornar essa sua resposta de uma forma educada, né, e mais completa, curta, porém completa, você vai utilizar o verbo utilizado na pergunta na resposta. Do you like pizza? O verbo utilizado é o do. Na resposta eu também utilizei o do. Yes, I do. Sim, eu gosto. É como se eu estivesse ratificando que você gosta de pizza. E a segunda resposta também, eu não utilizei o do porque a minha resposta já não é curta.
Eu utilizo o verbo auxiliar na mais das vezes, na resposta, claro, quando a minha resposta for curta. Poderia simplesmente dizer yes, do you like pizza? Yes, sim, mas é uma resposta curta e a depender da situação você vai passar uma ideia de que você está sendo mal educado, então na dúvida não cometa esse erro, tá? Ou a resposta mais longa, yes, I love pizza, sim, eu adoro pizza. Repare que eu não utilizei nessa segunda aqui, ó, o meu verbo auxiliar, porque é uma pergunta, é uma resposta mais ampla do que a primeira, tá bom? Segunda pergunta. Do you drink coffee? Do you drink coffee? Você toma café? O verbo drink é beber, tomar, tá? E aqui mais uma vez um verbo auxiliar que eu não traduzo. O que eu vou traduzir na minha fala em português é isso aqui. Você toma café? Repare que o do não fez efeito nenhum. Mas na língua inglesa, para caracterizar uma pergunta, eu preciso colocá-lo. Sempre iniciar uma pergunta com o verbo auxiliar. Do you drink coffee? Você gosta de... Aliás, você toma café? Resposta negativa agora. A gente já viu as duas primeiras afirmativas, vamos para a negativa. No, I don't. Minha resposta é curta, porém educada, porém completa. Eu vou utilizar o meu verbo auxiliar da pergunta. Do you drink coffee? Você toma café? E, no, I don't. Não, eu não tomo. Estou ratificando que eu não tomo, tá? Don't é a abreviação de do, mais o advérbio de negação, not. No, I don't. E I hate coffee. Eu odeio café. Uma resposta mais completa que eu não estou utilizando o verbo auxiliar do, tá certo? Porque é uma resposta mais longa. Ok? Então, as duas perguntas ali, né? O do sendo utilizado como verbo auxiliar e as respostas afirmativas e negativas. O que a gente tira daqui é que nas respostas afirmativas, né, quando você vai dar uma resposta curta, mas completa, você vai utilizar o verbo auxiliar que você utilizou na pergunta. Do you like pizza? Yes, I do. Sim, eu gosto. Tá? É uma resposta curta, porém educada. É diferente de yes. Também serve, mas aí, a depender do contexto, você vai parecer um pouco mais não sendo educado, tá? E aí tem a forma negativa, eu também vou responder utilizando o meu verbo auxiliar. Isso vai dar uma resposta mais completa, tá certo? Curta, porém completa. Vamos ver a definição de verbos auxiliares agora. Auxiliary verb. Verbo auxiliar. São verbos que não têm significado completo sozinhos, mas ajudam a estruturar tempos verbais, vozes, modos e formas negativas interrogativas. Então, é aquilo que a gente já havia mencionado. Os verbos auxiliares, dentre outras características, eles não têm tradução e eles são necessários na língua inglesa, tá? Eu não consigo fazer uma pergunta, por exemplo, sem utilizar um verbo auxiliar. Formas negativas também, respostas negativas, eu preciso utilizar um verbo auxiliar. Aqui uma estrutura de uma frase bem completa que a gente vê exatamente isso. O do é o verbo auxiliar aqui, ele não tem tradução, tá? Aí aqui o sujeito, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo dentro de um determinado contexto. Like é o verbo principal e aqui o complemento e aqui o question mark, o ponto de interrogação. Do you like ice cream? Você gosta de sorvete? Então essa é a estrutura. Repare que na tradução eu utilizo isso aqui, ó. Você gosta de sorvete? O do fica de fora, tá, da tradução, mas ele é necessário para caracterizar uma pergunta em língua inglesa, tá certo? Aí as respostas, né? Aliás, utilizando o verbo auxiliar também, olha só, eu vou utilizar o verbo auxiliar do com I, you, we and they, tá? Forma negativa, eu vou utilizar o not ou a forma abreviada don't. Do not or don't, ok? Então, o verbo do é um verbo auxiliar, um dos mais utilizados na língua inglesa. Uma dica, se tiver um verbo auxiliar na minha frase, o verbo to be, por exemplo, que ele pode ser auxiliar e verbo principal, aí eu não utilizo o do. Se não tiver nenhum verbo auxiliar dentro da minha frase, dentro do meu enunciado, eu vou precisar de um verbo auxiliar e aí vai ser, na mais das vezes, o do or does, que é a mesma coisa, a diferença que eu vou utilizar com esses três sujeitos aqui. He, she, it, respectivamente, ele, ela e o it, que é ele e o ela para coisas e objetos, nunca para pessoas. Forma negativa, does not e doesn't. Olha só, a fórmula does not forma mais por inteira, né? E o doesn't a forma abreviada. Significam a mesma coisa os dois, tá certo?
Conversation practice. Cat? Yes, I do. I have a cat. Does it like to play? No, it doesn't. It sleeps all day. Então, nós temos aqui nas Conversation Practice, né, nossa prática de conversação, nós temos dois personagens. O Solomon, do you have a pet? Olha só, o do não tem tradução. Você tem um pet, né, um animalzinho de estimação? O Bruno, yes, I do. Eu repeti aqui ó, o do, né, da primeira pergunta. Yes, I do. Sim, eu tenho, tá? Olha só, estou repetindo o mesmo verbo. I have a cat, eu tenho um gato. O Solomon, does it like to play? Ele gosta de brincar? Olha só o it, por isso que é o does, não é o do. Ele gosta de brincar? No, não, ele não gosta. Estou repetindo o verbo auxiliar. Não, ele não gosta. It sleeps all day. Ele dorme o dia todo, ok? Note, nunca se repete o verbo principal na resposta. Isso é verdadeiro ou é falso? Does he work here? Então, na forma negativa, tá? Yes, he work, uma resposta correta. Yes, he does, né? Que é aqui a forma correta. Eu nunca utilizo dessa forma aqui. Eu vou repetir o verbo da pergunta. Does he work here? Yes, he does. Sim, ele trabalha aqui, tá certo? Right or wrong? What do you like to eat? Tá errado, porque falta o auxiliar aqui, ó, tá certo? Antes do sujeito aqui. A pergunta correta, what do you like to eat? O que você gosta de comer? O verbo auxiliar sendo utilizado aqui corretamente antes do sujeito. Segunda pergunta errada, what does you like to eat? O does é usado para he, she e it. Aqui eu estou falando de you, não deve ser o does, aqui deveria ser o do, como aqui. What do you like to eat? O que você gosta de comer? Ok? Where she live? O que falta aqui? Falta o does. Olha só, eu tenho o sujeito aqui, eu tenho que colocar o does aqui. Where does she live? Onde ela mora? Tá? Olha só, a forma correta aqui, o does sempre antes do sujeito she. Ok? E aqui nós temos por último, what time do you make up? Tá faltando o verbo auxiliar do exatamente aqui, ó, antes do sujeito. What time do you wake up? Que horas você acorda? E por último, he don't like pizza. Ele não gosta de pizza. Está errado porque o don't é incorreto com o he. Deve ser o doesn't. He doesn't like pizza. Does they play football? Ele gosta de jogar futebol? Does está incorreto com o they. O they exige o do, tá? O do, ele vai estar sempre junto com o they, ok? A gente agradece a participação de todos vocês e a gente vai ficando por aqui.